Bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal e hoje continuamos com o livro de Provérbios no capítulo 15, um convite à sabedoria, justiça e temor do Senhor. Este capítulo é uma joia literária e espiritual que orienta o leitor a buscar uma vida marcada por sabedoria, domínio próprio e uma relação íntima com Deus. Este capítulo abrange temas como o poder das palavras, a necessidade da humildade, a correção sábia e o impacto de viver em obediência a Deus. Ao explorar cada sessão, conectaremos seus ensinamentos a outros versículos da Bíblia para obter uma compreensão ainda mais profunda. Número 1. O poder transformador das palavras. Provérbios capítulo 15, do verso 1 até o verso 4. As palavras têm um impacto tremendo sobre as relações humanas e a vida espiritual. O capítulo começa afirmando: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios capítulo 15, verso 1. Aqui aprendemos que a mansidão no falar pode ser uma ferramenta poderosa para desarmar conflitos. Jesus explica isso diante de Pilatos, respondendo com calma e sem hostilidade, conforme está escrito em João capítulo 19, do versículo 9 até o 11. A palavra de Deus diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Provérbios capítulo 15, verso 2. Este versículo ecoa também em Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, onde o apóstolo descreve a língua como uma pequena chama que pode incendiar uma grande floresta. Assim, o sábio usa suas palavras para edificar, enquanto o tolo as usa para destruir. A língua que cura é a árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Provérbios capítulo 15, verso 4. Concordando com Provérbios capítulo 12 e verso 18, que diz: palavras suaves são como bálsamo. Esse versículo nos lembra que o poder das palavras está na capacidade de curar ou ferir. Numa aplicação prática, como cristão, somos chamados a usar nossas palavras para abençoar os outros, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, verso 29. Falar com amor e sabedoria reflete o caráter de Cristo em nossas vidas. Número 2. A correção como caminho para a sabedoria. Provérbios capítulo 15, do verso 5 até o 12. A disposição para aceitar a correção é apresentada como uma marca do sábio. A palavra de Deus diz: o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que observa a repreensão se torna prudente. Provérbios capítulo 15, verso 5. Aqui vemos a importância da humildade para aprender. Hebreus capítulo 12, verso 6 reforça que o Senhor corrige a quem ama, mostrando que a correção divina é um ato de amor, não de punição. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios capítulo 15, verso 8. Esse versículo destaca que a retidão é mais importante do que rituais externos. O profeta Samuel, ao repreender o rei Saul, afirmou: obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. A palavra de Deus também diz: quem rejeita a correção despreza a sua própria alma, mas o que dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Provérbios capítulo 15, verso 32. A disposição de aprender com a repreensão é uma qualidade que nos aproxima de Deus e nos prepara para cumprir os seus propósitos. Numa aplicação prática, significa aceitar a correção com humildade e uma demonstração de maturidade espiritual. Devemos estar abertos à instrução divina, seja através das Escrituras, líderes espirituais ou situações desafiadoras. Número 3. A alegria e o contentamento em Deus. Provérbios capítulo 15, do verso 13 ao 17. O capítulo aborda a relação entre a alegria, paz interior e o temor do Senhor. A Bíblia diz:
O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios capítulo 15, verso 13. A verdadeira alegria vem de uma vida ancorada em Deus. Filipenses 4:4 nos chama a alegrar-nos sempre no Senhor. Também a palavra diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios capítulo 15, verso 16. Isso reflete no Salmos 37, verso 16, que diz: melhor é o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. A paz que vem de Deus é mais valiosa do que qualquer riqueza material. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Provérbios capítulo 15, verso 17. Este versículo ecoa em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, onde Paulo ensina que qualquer ato sem amor é inútil, porque na aplicação prática em nossas vidas devemos buscar a alegria que vem de Deus, não da circunstância. Lembre-se de que o amor e o temor ao Senhor trazem contentamento e paz, mesmo em tempos difíceis. Número 4. Deus como observador e juiz. Provérbios capítulo 15, verso 3 e versículos do 25 ao 29. A presença de Deus é destacada como abrangente e justa. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, verso 3. Essa onipresença de Deus nos encoraja a viver com integridade. Hebreus capítulo 4, verso 13, afirma que nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Também a palavra diz: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Provérbios capítulo 15, verso 29. Deus ouve os que se aproximam dele com sinceridade e coração puro. No Salmos capítulo 34, verso 15, diz, ou seja, reforça que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Viver na presença de Deus deve moldar nossas ações e pensamentos. Sabendo que Ele vê tudo, busquemos agradá-lo com uma vida íntegra e sincera. Número 5. Humildade e sabedoria. Provérbios 15, verso 31 ao verso 33. O capítulo termina com uma lição sobre a relação entre a humildade e a sabedoria. E a palavra de Deus diz assim: quem dá ouvidos à repreensão da vida terá a sua morada entre os sábios. Provérbios 15, verso 31. A sabedoria é alcançada ao ouvir e aprender com as lições da vida. Provérbios capítulo 9 e 9 diz: instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Também a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios capítulo 15, verso 33. A humildade é a base para receber a verdadeira sabedoria de Deus. Tiago capítulo 4, verso 10 reforça: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Numa aplicação prática, devemos reconhecer a nossa dependência de Deus e buscar a sua sabedoria em sua palavra. A humildade é a porta de entrada para o crescimento espiritual e as bênçãos de Deus. A conclusão que podemos chegar é que Provérbios capítulo 15 nos convida para cultivar uma vida centrada em Deus, marcada pelo uso sábio das palavras, aceitação de correção, contentamento e humildade. Esse capítulo ecoa o convite de Jesus em Mateus capítulo 11, verso 29, que diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ao aplicar essas lições, experimentaremos não apenas sabedoria e paz, mas também uma intimidade mais profunda com Deus. Que essa busca seja constante em nossa vida para sermos abençoados cada dia mais. Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença,
Queremos te agradecer por mais um dia de vitória e de vida e pela tua palavra, que é uma instrução contínua para as nossas vidas. Hoje aprendemos um pouco mais através desse provérbio, capítulo 15, que a nossa boca tem o poder de abençoar e amaldiçoar e que devemos permanecer na tua presença, humildes, com a tua sabedoria e a tua orientação, seremos mais que vencedores na tua presença. Obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo tempo chamado graça, pela tua misericórdia e obrigado pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós e nos ensina a cada dia o que devemos fazer, as decisões a tomar e cada passo que damos, convictos que seremos mais que vencedores. Muito obrigado pela paz, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pelas oportunidades. Te agradecemos por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.